Aleluia. Nesta manhã estamos iniciando uma nova série de mensagens. Quem pode dizer amém? Ah, que saudade. A série de mensagens é fruto de um tempo, um mês de oração, mês de novembro. Os pastores convidados vieram aqui, pregaram, ensinaram, foi uma bênção. E mês de novembro foi um tempo que eu não preguei, tempo um pouco mais para ler, estudar, me preparar para algumas coisas. E Deus me deu esse tema no coração, eu comecei a investigar e pesquisar sobre ele. Então essa série de mensagens, ela é uma forma de compartilhar com a igreja, lembrar você quem Deus é, e também um pouco de experiência, expectativa, no mês de novembro minha, de querer ver Deus fazer e agir algumas coisas e em alguns lugares que às vezes pensamos que não é possível. Então hoje iniciamos a mensagem, chamamos de Tudo é Possível. Diga assim comigo, tudo é possível. Diga para o seu vizinho, tudo é possível. Tudo é possível. Serão 3 reflexões, 3 domingos. Não é um sermão que segue uma literatura específica de um livro, de uma carta, mas sermãos soltos, sob o tema Tudo é Possível. E antes de nós lermos o texto bíblico de Êxodo 13, pode começar a abrir aí, não vou ler ainda, Êxodo 13. Deixa eu contar a você uma história. Não vamos ler o texto bíblico ainda, isso não tem, por favor, tudo é possível. Vou contar a você uma história. Uma história da semana que vai dizer assim, uma mulher estava chegando no seu aniversário, o meu está chegando, eu lembrei dessa história. O da mulher estava chegando no aniversário dela, ela teve um sonho e compartilhou com o marido, na semana do aniversário. Amor, tive um sonho essa noite com o meu aniversário. Ele, é mesmo, amor? Então me conte, o que você sonhou? Amor, eu sonhei que eu recebia assim uma caixa e lá haviam lindos brincos. Amor, tinha um lindo colar, um relógio maravilhoso. Ele, é mesmo, amor? Que sonho bom. Ela, amor, o que isso quer dizer? O que isso significa, amor? Como interpretar esse sonho? Ele disse, minha filha, não sei. Vamos ver quando chegar o seu aniversário. Passou-se a semana, veio o sábado, aniversário da esposa. Ele acorda pela manhã, com o café da manhã, ele entrega uma caixa. Ela abriu a caixa e falou, amor. Abriu a caixa, lembrando do sonho, aí fez uma cara, aí tirou um livro. O que é isso? O nome do livro era Como Interpretar Sonhos. Aí, filha, você não sabia que era o seu sonho, está em um livro tentando interpretar o que você sonhou. Brincadeiras à parte, todos nós temos sonhos, desejos, e muitas vezes não sabemos o que significa, como realizá-los, como será 2025, por que estamos aqui, o que está acontecendo, sim ou não, meus irmãos? Mas a história me lembra que, assim como esse homem e a sua esposa, um livro para interpretar sonhos, nós temos o maior livro do mundo que nos ajuda a saber sobre sonhos. Os sonhos de Deus para a sua vida. Os projetos de Deus para a nossa vida. Esse livro, Bíblia Sagrada, nele tem tudo o que você precisa para ser realizado, bem-sucedido e abençoado, o que não pressupõe ausência de lutas, guerras e dificuldades. Não levante a mão, mas talvez hoje aqui, na nossa encontro da manhã, aqui tenha muitas pessoas, por exemplo, que estão lutando uma guerra, que estão enfrentando dificuldades, que estão aguardando que Deus faça algo, que Deus faça o impossível. Então, esta manhã para nós, o tema que vamos conversar, eu vou chamar de caminhos bloqueados. Já passou por algum caminho bloqueado? Você planeja, você pensa, você espera, até que você se encontre em um caminho, esse caminho está bloqueado. É o tema desta manhã. E antes de nós lermos o texto bíblico, quero dar uma introdução do que vamos ler. Ao ler Êxodo 13 narra um milagre. O maior milagre do Antigo Testamento e um dos maiores milagres da Bíblia. Além desse milagre, há também milagres outros no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas esse milagre que vamos ler é um milagre, por exemplo, que os salmistas estão sempre trazendo à memória desse milagre. Os profetas menores estão sempre lembrando ao povo sobre este milagre. Esse grande milagre do Antigo Testamento, ele vai acabar sendo cumprido no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo.
É sobre esse milagre que quero conversar esta manhã com você. Vai lembrar, você que está aqui em casa, nosso aplicativo tem as notas da mensagem. Caminhos bloqueados. E deixa eu dar o contexto sobre o que vamos ler. O contexto que antecede o milagre é o seguinte: o povo de Deus é levado ao Egito por conta de José, que é vendido como escravo. No Egito ele é escravizado, preso. Então aprove a Deus tornar-se então o segundo grande homem do Egito. E José traz sua família consigo por causa da fome na terra. Acontece que passam-se os anos, os hebreus que chegaram com José e sua família começam a se multiplicar. E agora os judeus, os hebreus, são muitos no Egito. O faraó que convidou José para o cargo faleceu. Temos um novo faraó agora no Egito. Esse novo faraó não sabe quem é José, não sabe quem é Jacó, não sabe quem é o Deus de José e de Jacó. E ao ver que os hebreus estão se multiplicando, ele fica preocupado, ele fica com medo, fica com ciúmes e começa a planejar métodos para que os hebreus não mais se multipliquem. Entre um deles, matar todo bebê menino. Então, quando nascia um menino no Egito, sendo hebreu, a ordem de Faraó era: mate o menino. Só que Moisés consegue escapar dessa ordem de Faraó, de matar a criança do sexo masculino. Moisés, com essa história, é colocado no rio, em uma cesta, é empurrado. Então vai dizer que a filha de Faraó encontra o menino e leva para o Egito. Então Moisés ali cresce como um jovem, um homem egípcio, embora fosse hebreu. E ao ver sua vida no Egito, diz a história que ele encontra então um momento, uma briga entre um hebreu e um egípcio soldado. E ele vai separar a briga. E na parte de separar a briga, ele acaba matando o soldado egípcio. Ele mata o egípcio, com medo da consequência, ele esconde o corpo do egípcio em terra, e com medo ele foge para o deserto de Midian. Então Moisés agora está fugido no deserto, por 40 anos fugido. Até que depois de 40 anos, Deus se apresenta a ele. Deserto fugido, Deus se apresenta por meio de uma sarça, uma plantinha que pegava fogo, mas não terminava de queimar. E Deus chama a atenção de Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é santo. E Deus o convence a voltar para o Egito. Há uma discussão ali, mas os argumentos de Moisés não são bons. Deus sempre tem uma resposta. Os argumentos de Deus sempre são melhores. Os argumentos da palavra de Deus sempre são melhores do que os nossos. Aí Moisés então é compelido a voltar para o Egito que havia saído fugido. E a ordem é: volte ao Egito e diga a Faraó: deixe o meu povo ir. Ele volta. E Deus começa a operar através de Moisés no Egito muitos sinais, maravilhas, pragas, fenômenos. E o último deles é a praga, o fenômeno de que todo primogênito, todo primeiro de cada casa, seja homem ou animal, vai morrer. E Deus então envia um anjo para consumir todo o primogênito. E fala ao povo hebreu, por meio de Moisés: avisa o meu povo, para que então imole um cordeiro, pegue o sangue do cordeiro, passe nos portais de suas casas, e quando o anjo da morte passar, onde estiver o sangue, nada se perderá ali. Essa família estará salva. Lembrando que salvou os hebreus não é o quanto eles eram bons ou melhores que os egípcios. O que salvou os hebreus foi o sangue do cordeiro nas portas. Porque o que nos salva não é porque somos melhores do que outros, ou porque merecemos. É por causa do sangue do cordeiro da cruz. E depois desse fenômeno, foi então instituída a Páscoa, perpetuamente, que até hoje celebramos, judeus e ocidentais. Hoje, quando você pegar o cálice e o pão nas mãos, nós estaremos voltando a Êxodo 13. Voltando em memória a Êxodo 13. Que se cumpriu perfeitamente a Páscoa em Jesus, na cruz do Calvário. Então, quando o anjo da morte passa, os primogênitos morrem, Faraó entra em desespero e decide: podem ir. E o povo começa a sair, catar suas coisas, ouro, bens, e saem do Egito. Lembrar você aqui um povo que estava no Egito escravizado há centenas de anos, que nunca antes havia experimentado uma vida em liberdade. Pelo menos 2 gerações nasceram no Egito como escravos e não sabiam o que era ser livre. Agora vão ser livres. Faraó, podem ir embora, saiam daqui. Só que no meio do caminho, enquanto o povo ia, diz o texto que Faraó mudou de ideia. Ele se viu perdendo aqueles escravos.
Ele viu milhares de pessoas indo embora, se arrependeu, mudou de ideia e começou a perseguir o povo que ele antes havia liberado para a liberdade. Dito isso, vamos ao texto de Êxodo 13, do 17 ao 18, que vai dizer assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. O texto é claro. Vai dizer que Deus conduziu o povo, não pelo caminho mais curto, mas por um caminho mais longo. Então, hoje para nós, 4 reflexões, pensamentos. O primeiro deles é: Deus ordena nossos passos. Diga assim comigo: Deus ordena os nossos passos. O povo saiu do Egito sem mapa, sem GPS, sem rota de fuga. Deus é quem os conduziria. Eles só saíram e não sabiam, por exemplo, por onde ir ou para onde ir. Sabiam que havia uma terra prometida, mas qual o caminho para lá? Deus teve que dirigir os passos do seu povo. Deus ainda hoje dirige os passos do seu povo. Só que vemos que algo aqui acontece. Existe um mapa da região que vai nos dar uma ideia do que seria um caminho óbvio. E o texto vai dizer que Deus não os guiou por um caminho específico, talvez óbvio ou mais sensato, mas fez com que eles dessem volta pelo deserto. Eu tenho um mapa para você hoje aqui, que está aqui online. Então coloca a foto no telão aí, por favor. Esse é o mapa da região. Mapa da região. Rapidamente. Do canto esquerdo lá em cima, mais escuro, tem o Egito. Você tem aqui esse V, o Mar Vermelho. Você tem lá em cima à direita, naquele ponto lá mais escuro, o que seria mais ou menos ali Canaã, para onde eles vão. E no meio do caminho ali, eles têm o que seria Gaza, onde estão os filisteus. Próxima imagem. Você vê um caminho mais óbvio, o caminho mais reto, curto, seria do Egito lá no canto, até Canaã à sua direita, e no meio os filisteus. Então você vai dizer: Deus não os conduziu pelo caminho mais curto, porque no meio em Canaã haviam filisteus. Ele diz: se esse povo sair do Egito e guerrear com os filisteus, eles vão mudar de ideia, voltar para o Egito. Vai dizer: guerra, luta, nada. No Egito, vou voltar para lá. Então Deus os conduziu por outro caminho. Veja uma verdade sobre os nossos planos. Os nossos planos geralmente nossos caminhos são os mais curtos, são os mais fáceis e são os mais rápidos possíveis. Se você planeja uma viagem de carro, de moto, de avião, que seja, o que você faz com o GPS, tecnologia de hoje? Você procura o caminho mais rápido, sim ou não? O mais curto, sim ou não? É o que nós fazemos. Eu saio de casa para alguns lugares que eu até já conheço, mas não sei como é que está o trânsito. Vou para Niterói. Vou para Niterói já há 50 anos. Mas eu abro o GPS e digo: vou para Niterói. Porque pode ser que tenha um acidente no caminho, ele me joga por um outro, e eu quero esse outro, que ele seja o quê? Mais rápido, mais fácil, mais curto. Quando viajamos de carro, por exemplo, nós fazemos planos para não parar o tempo todo. Eu sou assim. Gente, olha, em casa, vai no banheiro quem tem que ir, porque eu não vou ficar parando. Está com fome? Não vou parar para ficar lanchando. Leva o seu pacote de biscoito. Quero parar o mínimo possível. Porque para nós que dirigimos, pensa comigo, você é uma mulher que dirige. Não é angustiante. Você vai na estrada a 120, 140, você passa ônibus, caminhão, aquele carro vermelho, carro amarelo. Aí a esposa fica assim: pai, vamos parar, estou apertado. Aí você vai e para. Você para, vai lá na conveniência, vai no grau da vida. Quando você volta, você está para o asfalto, quem está passando? O caminhão,
o ônibus, o carro amarelo, vermelho, assim, meu Deus do céu, perdi meu tempo aqui. Tudo que eu passei ficou para trás. Todo o avanço que eu dei não valeu a pena. Então você quer fazer tudo mais rápido, mais curto. Mas era o texto que Deus guiou o povo por um caminho mais longo. O caminho direto passava pelos filisteus. E Deus fez um caminho que não parecia fazer sentido. Tem a imagem aqui. Esse é o caminho que o povo faria. E esse caminho pontilhado é o caminho que o povo fez, ou que Deus fez o povo fazer. O que eu diria? A linha vermelha é o meu caminho. Mais fácil, mais curto, mais rápido. A linha pontilhada é o caminho de Deus. O meu caminho, o meu plano, geralmente segue a seguinte regra e preserva os seguintes itens: rápido, curto e fácil. Mas às vezes o caminho de Deus contempla outros itens. Não curto, rápido ou fácil, mas crescimento, maturidade, desenvolvimento, experiência. Às vezes pensamos assim: o caminho, pastor, que eu estou vivendo hoje parece que não foi o caminho que eu esperava viver, ou o caminho que eu esperava andar. Deus preparou Canaã para o povo. Mas Deus, quando faz esse caminho pontilhado, Deus faz algo a mais. Deus não só preparou um lugar para o povo, Deus está preparando o povo para o lugar. Então deixe-me essa manhã dizer isso. Tome nota. Deus não prepara apenas um lugar para você, mas Deus prepara você para o lugar. Quem entendeu comigo, diga amém nesta manhã. Pensamos assim: pastor, nas minhas contas, eu era para estar muito mais à frente que eu estou. Minha família era para estar muito melhor do que está agora. A minha vida financeira era para estar muito mais avançada do que está agora. A minha vida emocional era para estar muito mais avançada do que está agora. O meu posicionamento ministerial, espiritual, financeiro, é para estar muito mais avançado. Já era para eu ter chegado ao meu destino, faz tempo. Mas por que eu não cheguei ainda? Porque se Deus, eu creio que Deus preparou um bom lugar para a sua família, um bom lugar para as suas emoções, um bom lugar para a sua vida espiritual, Deus não só prepara o bom lugar, Deus prepara você para este lugar. E às vezes prepara você para receber o que Ele tem para te entregar. E para estar nesse lugar, Deus fará você passar por lugares que você não passaria. Deus fará você viver coisas que você não viveria. Deus fará você experimentar coisas que você não escolheria. Mas o caminho direto não contemplava uma travessia pelo Mar Vermelho. Próxima imagem, você vê que na travessia, que no ponto pontilhado, próxima imagem, que no ponto pontilhado da viagem, lá em cima à esquerda, próxima imagem, lá em cima à esquerda, próxima imagem, cadê o Mar Vermelho, gente? Próxima imagem, setinha para baixo. Vai, gente, para baixo. Tem sim, confia. Confia que tem. Achou aí? Volta na pontilhada, por favor. Volta na pontilhada. Isso. A pontilhada, ao cruzar ali aquele ponto, a ponta do V, ali, esse V é o Mar Vermelho. Você consegue compreender? A ponta do V do pontilhado amarelo é onde eles vão cruzar o Mar Vermelho. Observe que pelo plano fácil, curto, não precisaria atravessar o Mar Vermelho. Mas Deus os conduz por um caminho que eles não escolheriam, que agora contempla uma dificuldade, um bloqueio no caminho, uma
impossibilidade. E às vezes nos encontramos aí nesse lugar. Confiamos em Deus, confiamos que Deus vai dirigir nossos passos, e no meio do caminho que dizemos que Deus está nos guiando, ou guiando os passos, nós paramos um lugar bloqueado com alguns impossíveis. E aí começamos a duvidar se o que estamos fazendo ou quem estamos confiando está valendo a pena. Deus conduz o povo a um lugar impossível. Agora, não se esqueça disso. Coisas que parecem impossíveis é o que Deus faz de melhor. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. E às vezes o caminho que Deus vai te levar não é o caminho que você esperava estar caminhando ou vivendo, e é um caminho que você vai estar bloqueado com algumas dificuldades que você não teria escolhido ou vivido. Mas nós não podemos escolher que se Deus nos guiou até esse lugar chamado bloqueio, impossível, dificuldade, é o Deus que vai nos dar solução para esse impossível. Porque coisas impossíveis é o que Deus faz de melhor. Por isso guarde isso, você não verá o melhor de Deus indo pelo caminho mais fácil, mas confiando no caminho que Ele está te conduzindo. Quem entendeu, diga amém comigo nesta manhã. Ir pelo caminho mais fácil te roubará o processo, a oportunidade de ver Deus fazendo coisas impossíveis. Diga sempre para o seu vizinho, com Deus tudo é possível. Pastor, me encontro hoje em um lugar bloqueado. Estou confiando em Deus, encontrei um estágio onde parece que não há como avançar. O meu casamento não tem como avançar, a minha saúde não tem como avançar, a minha família não tem como avançar, as minhas emoções não tem como avançar. Está parada aqui. Escute uma coisa, confia. Confia no processo, às vezes um pouco mais longo de Deus, porque aquilo que é impossível, que levou para você, é o Deus que vai fazer você ultrapassar esse impossível. Você sabe como termina? O povo atravessa o Mar Vermelho. Mas foi levado a pensar sobre o contexto de Moisés. Porque se Moisés tinha um sogro, ele tinha uma esposa. Quantos aqui homens têm uma esposa que adora conversar sobre a sua direção, dizer para você aonde deveria fazer, o que não fazer direitinho? Levanta a mão comigo, os homens aqui corajosos. Tem uma esposa assim? A nossa copilota, eu tenho uma copilota linda que está aqui nesta manhã. Ela adora dizer quando eu estou mais rápido, quando já passei uma rua, quando estou indo pelo caminho mais longo, que eu estou distraído. Sua esposa é assim? A minha é assim. Aí fico imaginando a esposa de Moisés na situação dessa. Imagina, Moisés saiu com o povo do Egito. Vamos para Canaã? É só ir por aqui reto, né? Principal aqui, ó, iluminada, asfaltada, ó, sem pedágio. Aí Moisés pega o povo e fica imaginando a esposa e Moisés chegando assim, Moisés, meu filho, o que você está fazendo? Que caminho é esse, meu filho, que você está fazendo? Para onde estamos indo? Eu, Sandro, digo assim, não sei o que eu estou fazendo. Imaginando Moisés, sabe o que ele deve ter dito? Não tenho a mínima ideia, amor. Não tenho a mínima ideia de para onde estamos indo. Deus está nos conduzindo por esse caminho. Talvez Moisés dissesse, eu não iria por aqui. Ele não tinha um GPS, não tinha um Google Maps, um Waze. Observe que o GPS mostra sempre o próximo passo, próxima rua, à direita, à esquerda. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. O povo estava em uma jornada que não fazia sentido. Mas Deus, diga assim comigo, tinha um plano. Diga para o seu vizinho, Deus sempre tem um plano. Quando Deus nos faz ir por rotas e caminhos que nós não entendemos, nós não faríamos, que se torna difícil, tem bloqueios, Deus sempre tem um plano. Deus não os conduziu por um caminho mais curto, mas Deus os conduziu pelo melhor caminho. Quem entendeu comigo, diga amém nesta manhã. Os planos de Deus, a vontade de Deus, são melhores, perfeitos e agradáveis. Às vezes não entendemos o caminho que Deus está nos fazendo viver na família, no casamento, na vida.
Pode não ser o mais curto, o mais fácil, mas sempre é o melhor. E no final do caminho, eu creio que pela fé, um lindo propósito vai se revelar a você e para sua família. Aí eu me lembrei ontem, perguntei minha filha se ela conhecia. Quem é que já fez aquele desenho pontilhado, numérico, tem um pontinho e um número, tem que ligar os números na ordem para fazer o desenho? Quem já fez isso quando era criança? Levante a mão comigo. Os mais idosos. É assim, te entregam um papel com os pontinhos e os números. Você sabe o que é? Na minha época. Hoje em dia não, já tem meio desenho já para as crianças serem mais fáceis. Mas na minha época era só pontos e números. Sabe o que era? Outra assim, um urso, eu olhava assim, urso, cadê esse urso? Aí eu começava às vezes com uma sequência lógica, né? Você vinha, 1, cadê o 2? 2, 3, 4, você via 12, 25, 5, cadê o 4, gente? Cadê o 4? Você leva lá no canto da folha, tinha um 4. Eu falei, ué, gente, não faz sentido esse 4 aqui. Tô 1, 2, 3, aqui tem 12, 15, 17, cadê o 4? O 4 aqui, você tinha que fazer o quê para ver o desenho todo? Riscar até o 4 e de lá procurar o 5. 5. A folha era grande, viu? 5. Às vezes você está do outro lado da folha, outra margem. 5. Aí você vinha, gente, não faz sentido. Cadê o 6? 6 e vinha 7. Se você não fizesse isso, o desenho não se revelava por completo. Às vezes, Deus nos leva a alguns caminhos. Estamos em um ponto 1, estamos no ponto 2, ponto 3. Aí Deus nos leva para o outro ponto 4, que é aqui, ó. Aí fala assim, Deus, não faz nenhum sentido. Eu podia ir para o 7, que é mais perto. Deixa. Deus às vezes nos leva a uns pontos que não fazem sentido. Pontos na família, no casamento, na saúde, nas emoções, nos relacionamentos, não fazem sentido. Mas nós temos que confiar que esse ponto é necessário para que então tenhamos todo o projeto revelado, todo o quadro pintado. Talvez você encontre hoje num ponto que não faz sentido para você. É distante do que você planejaria, pensaria ou viveria. Talvez uma crise, talvez uma dificuldade, algo impossível, como o Mar Vermelho. Deus nos trouxe, fez um ponto que agora estamos bloqueados em um caminho, que é um mar, que não tem como passar por aqui. Mas se Deus nos levou a esse ponto, apenas confie naquele que te levou, que Ele vai te conduzir até o próximo ponto. E Ele sempre tem um plano. E no final, o desenho vai ser revelado. Quem crê comigo, diga amém. Levante suas mãos, aplauda o Senhor nesta manhã, se você pode por isso. Deus sempre tem um caminho que não é mais curto, tal, muitas vezes, mas sempre é o melhor. Olha o que vai dizer o salmista no Salmo 38, versículo 8. 32, versículo 8. O Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Deus não diz, eu te darei o caminho mais fácil. Ele não diz, te darei o caminho mais conveniente, mas eu te darei o melhor caminho para a sua vida. Mas pastor, eu não consigo enxergar esse caminho. Não consigo entender esse caminho. Não consigo compreender porque é um ponto tão distante, tão difícil na minha folha. O farol de um carro, ele não ilumina o seu destino. Ele não tem essa capacidade. O farol do seu carro, ele ilumina 15, 10, 20 metros à sua frente. E isso é o suficiente para fazer você chegar em casa, sim ou não? Eu saio de Niterói, um exemplo, meu farol não ilumina minha casa. Ilumina os próximos 5, 10 metros. E assim muitas vezes nós temos que andar. Deus muitas vezes nos dá a luz necessária para enxergarmos o próximo passo. Confiando que depois haverá o próximo passo, o próximo ponto. E enquanto eu confio, eu vou andando. E pela fé, eu chegarei em casa em segurança. Pela fé, eu chegarei no lugar que Deus tem para a minha família em segurança. No lugar que Deus tem para a minha vida emocional, relacional, em segurança. Em segurança. Deus iluminou o povo e não nos mostrou todo o caminho.
mas mostrou alguns passos. Mas ela não sabia como seria, mas Deus estava guiando os seus passos. E olha, vai dizer o Salmo 37, 23, o salmista diz: o Senhor dirige os passos dos justos. O Senhor dirige nossos passos e, além disso, Ele se agrada de quem anda em seu caminho. O Senhor dirige os nossos passos e se agrada quando nós confiamos e andamos em seu caminho. Mas pastor, é muita luta, é muita provação. Mas às vezes, meu irmão, a provação e a luta é uma forma de Deus mover você. Por isso guarde isso. Deus usará suas provações como meio de transporte. Porque se você não tiver essa luta ou provação, talvez você fique parado. Deus tem um outro ponto para você chegar. E vai usar isso que você vive para te transportar e te empurrar até lá. Quem crê comigo, diga amém nesta manhã. Tudo é possível. O povo está diante do mar vermelho, um caminho bloqueado, não sabe o que fazer. Mas Deus, Ele é que ordena os passos do povo. Número 1, Deus ordena nossos passos. Façam isso, vá por esse caminho. Esse caminho é o melhor. Não é o mais curto, não é o mais fácil, mas é o melhor caminho. Deus ordena os nossos passos. Em segundo lugar, Deus ordena nossas paradas ou nossas pausas. Agora pule comigo até Êxodo 14, versículo 1 ao 4, que vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que deem a volta, olha que loucura, e acampem em Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Aí Deus diz: o faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no deserto. Mais uma vez o Senhor endurecerá o coração de Faraó e ele os perseguirá. Olha o que Deus diz: planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio do Faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Aos olhos humanos, a linha vermelha era reto. Deus faz eles caminharem. E assim, agora voltem um pouco e acampem. Mas Senhor, Faraó vem furioso. Como assim acampem? O Senhor já nos deu o caminho mais longo. O que torna mais possível ele nos alcançar, porque eles têm carros. Agora, acampar? Deus diz: calma. Eu planejei tudo isso. Embora você não entenda, embora você não concorde, embora seja difícil, eu planejei isso. Mas para quê, Senhor? Tudo isso é para a minha glória. Diga assim: é tudo para a glória do Senhor e para o nosso bem. É para a minha glória. Faraó vai pensar: lá, cansaram, se perderam. Não se perderam não, Moisés. Eu estou guiando vocês. Eu guio os seus passos, mas também às vezes eu guio a sua pausa. Eu também guio as suas paradas. Parem, acampem, descansem. Os egípcios ficaram confusos. Os israelitas ficaram confusos. Os israelitas se viram presos, ameaçados. Já sentiu assim alguma vez? Preso, sem saída. Chegou num ponto cumprindo a vontade de Deus. E agora, Senhor, não sei a quem procuro, não sei o que faço, não sei o que compro, não sei como oro, não sei o que fazer. Sem saída. O povo estava sem saída. Preso, capturado. Aí eu me lembrei de uma história recente, não contei aqui ainda. A saga da gambá lá na minha casa. Recentemente, em um dia desses, após voltarmos do aniversário da esposa em Búzios, e chegamos em casa e estávamos uns 3 dias e de repente, de madrugada, um barulho de um vaso caindo na minha copa. Pá, o vaso caiu. Acordamos de manhã, o vaso caído com a planta no chão. Ué, gente, porta fechada, que vento foi esse? Não foi vento. Aí botamos a planta no lugar, o dia passou, dormimos. Na segunda noite, nenhum barulho, acordamos, a planta, um vaso derrubado na prateleira. Adriana: amor, tem um bicho aqui em casa. Eu: não faz isso não, minha filha. Tem um bicho aqui em casa, amor. Não, não tem não. Durante o dia eu ouvi uns barulhos de arranhão de patinha na sanca de gesso.
Falei, Deus. Aí, terceira noite, chegamos em casa, Manuela, mãe, vamos para a praça final de semana, cadê meu biquíni? Minha filha, a gente veio de Búzios, ficou o biquíni ficou na bolsa de praia, estava no canto dessa estante a bolsa. Entendeu onde eu vou chegar, né? Deve estar aqui, Adriana, eu estou na cozinha, a Ana Copa pegou a bolsa, de repente eu ouço gritos histéricos de duas pessoas, minha esposa e minha filha. E bolsas voando. O que foi? Tem uma gambá na bolsa. A bolsa com a boca para baixo, eu olhei só o rabinho para fora assim. Ó. Falei, meu Deus do céu. Atrás da bancada, Manuela, Mateus e Manu. Vai lá, pai. Vai lá, pai. Falei, vai lá, pai, né? A bolsa, eu pensei, vou pegar pela boca da bolsa, tá para baixo, vou abraçar a gambá pela bolsa, vai para fora. Só que não conseguia. Ela botar a cabecinha para fora assim, eu era pequena assim. Aí eu fui arrastando a bolsa, eu consigo tirar, vou arrastando a bolsa. Fui arrastando a bolsa assim, ó, pelo chão, com dor na lombar, até ela fora pensando assim, vou tirar a bolsa, o que eu faço? Capturei a gambá. Gambá capturada. Alguns diriam, ensopado? Hã? Alguém já comeu ensopado de gambá? Gambá frita? Alguns diriam, mata. Outros do Greenpeace diriam, solta. Outros mais além digam assim, cuida. Com uma caminha, uma casinha, compra ração para ela. Tem gente que faz isso, nada contra, tudo bem. Aí eu levei até a linha área ali da garagem e falei assim, o que eu faço agora? Vou soltar. Eu falei, bom, não conheço o gambá, conheço o rato. Quando eu soltar, o que ela vai fazer? Eu fiquei pensando, ela vai fazer o que quando eu soltar? Ela pula em mim. Aí eu tirei, no que eu tirei ela assim, olhou. Foi danada. Mas enquanto ela andava, eu fui me empatizando com ela. Ela pela garagem, e estava chovendo muito, eu abri o portão da garagem para ela sair, empurrei com a vassoura, ela saiu assim na chuva. Lá na chuva, molhada, ela olhou para mim assim. Aí eu disse, meu Deus do céu, tadinha da gambá. Adriana, no vidro lá, Adriana assim, ó. Fecha o portão! Eu falei, amor, tá chovendo, ela não tem ninguém. Fecha o portão! E ela foi embora. Aí no dia seguinte ela apareceu lá no meu quintal andando. Tipo assim, vamos ver se o grandão lá me vê de novo, me chama para jantar, me leva para sair. História de gambá, as coisas só tem quando você mora em casa. Mas o povo aqui, voltando à história, se viu como essa gambá presa na bolsa. O povo aqui, Deus falou assim, acampa aí. E o povo sem saber o que fazer, Senhor, era loucura. Falava matar a gente. Mas Deus falou, eu tenho um plano com isso. E o plano de Deus sempre é trabalhar eventos para que o nome dele seja glorificado. Então me escute aqui, meu irmão. Isso que você vive hoje, talvez sentindo paralisado, preso, acampado em um lugar por muito tempo, acampado nessa crise, acampado nessa relação conjugal destruída, acampado com essas dúvidas, acampado nessas emoções, acampado nesses sonhos e desejos que nunca se realizam. Confie em Deus, tenha calma. Se Deus levou você até aí, Deus tem um plano. E o plano dele é operar o impossível para que o nome dele seja glorificado. Quem recebe, levante a mão e aplauda o Senhor nesta manhã, se você pode. Guarde isso. Deus colocará você em situações de impossibilidade para mostrar para você que Ele é o Deus dos impossíveis. Deus vai colocar você em situações que são impossíveis, com o único fim, mostrar para você e a todos ao seu redor que nada é impossível para o Senhor. E permita-me, viver os planos de Deus, viver os sonhos de Deus, também nos colocará em situações difíceis. Pastor, viver o plano de Deus porque é melhor para mim. É o melhor, mas quem disse que não é difícil? Você acha que é fácil o papel que eu exerço, o lugar que eu ocupo?
Você acha que é fácil servir a Deus, não simplesmente no lugar que eu estou, mas servir a Deus no mundo aí fora? Ser fiel à esposa, fiel ao marido, ser fiel a Deus, acha que é fácil? Não é fácil, meu irmão. Quem seria fácil? Mas é o melhor caminho. Deus, às vezes, ordena os nossos passos, mas também ordena nossas paradas. E sempre tem um plano. E, às vezes, há paradas ou finais que são necessários. Já viu um filme sem final? Não é horrível? Ué, não acabou, gente? Tô aqui há 2 horas, não acabou esse filme? Vai acabar assim? Sobe a legenda, é horrível. Finais são necessários. Escute-me aqui. Talvez para alguém que hoje Deus está dizendo que esse acampamento, essa pausa, é para terminar alguma coisa na sua vida. Termina com esse namoro. Termina com esse relacionamento. Acaba com essa rotina. Para com esse comportamento. Para de assistir isso. Viver assim. Deus está te parando, te dando uma pausa, porque precisa terminar alguma coisa na sua vida. Porque só temos como ter novos começos, novos inícios, depois que paramos. Sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Ah, pastor, eu quero emagrecer. Ah, hoje eu ousei, hein? Hoje eu arrisquei. Botei camisa para dentro, reparou? A barriga está sumindo, hein? Tem que ter coragem. Não bota a camisa para dentro há muito tempo. Por quê? Porque a barriguinha não deixava. Mas se eu quero iniciar um novo processo de saúde na minha vida, porque eu tenho andado doente, cansado, abatido, para eu começar algo novo, eu tenho que terminar com aquilo que está velho. Parar de comer aquilo e passar a comer isso. Em relacionamento, parar de andar com essas pessoas e começar a andar com essas pessoas. Na mente, parar de pensar isso, de ler isso, assistir isso e passar a ler isso, pensar isso e assistir isso. Às vezes Deus nos leva por um plano aonde nós não pararíamos, mas Deus nos para terminar algo em nossa vida. Porque às vezes nós deixamos algo e estamos correndo o risco de voltar para lá. Observe, por que Deus fez o povo passar por um caminho mais longo? Disse Deus: não os farei passar por aqui, porque ali em Gaza tem os filisteus. E ao batalhar com os filisteus, eles pensarão em voltar para o Egito. Assim o mundo age. Aqui Faraó e o exército dele representam o mundo, o diabo e o mundo, que tenazmente nos persegue, nos ataca, para nos fazer desistir. Ah não, servir a Deus é muito difícil. O quê? Ser fiel a Deus, ser santo, se separar é muito difícil. Eu vou retroceder, eu vou voltar. Escute-me, não saia, não volte para onde Deus já te tirou. Pessoas no caminho voltam atrás. Pastor, cadê aquela pessoa que estava aqui na igreja? Talvez a vida em Deus ficou difícil, a santificação ficou difícil, a fidelidade ficou difícil. Sabe o que eles fizeram? Filisteus, muito difícil esse caminho de Deus aqui. Eu vou voltar para a escravidão de onde eu saí. E é lá que o diabo quer você, de volta no Egito, de volta na escravidão. Não volte para a escravidão. Mas pastor, eu não estou preso a nada. Talvez você não tenha Faraó te prendendo, mas talvez você tenha hábitos pecaminosos, sentimentos destrutivos. E ao se deparar com o mar vermelho, com a impossibilidade, pensamos em retroceder. O mar vermelho está bloqueando o caminho do povo de Deus. Só que o mar vermelho não era uma parada para matá-los, para destruí-los, não. Era o evento que criaria o testemunho para a glória de Deus. Então atente-se nisso. Esse ponto da sua vida não é o seu fim. Essa crise não é o seu fim. Essa dúvida não é o seu fim, essa tristeza não é o seu fim, mas é o começo de um novo capítulo que Deus está escrevendo em sua vida. Quem recebe, diga amém. Pastor, não queria estar aqui, não queria viver isso, não queria sentir isso, mas esse é um ponto de novo recomeço. O mar vermelho, o bloqueio do caminho, da alegria, das emoções. Deus ordena os nossos passos, mas Deus também ordena paradas para a glória dele. E terceiro, Deus também permite nossas lutas. Olha comigo o verso 10 até o 12 de Êxodo 14. Quando o faraó se aproximava, os israelitas estavam parados.
Levantaram os olhos arregalados e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Moisés, por que nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito, Moisés? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Ou seja, Moisés, quando estava lá, não dizendo para você que era péssima ideia. Dissemos: deixa-nos em paz, homem. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo do Egito do que ser um cadáver no deserto. Olha que estado que está esse povo. Prontinho para voltar para a escravidão. Eles estão mas tão acuados. O mar vermelho à frente, Faraó atrás, que eles se esquecem a vida horrível que tinha no Egito. Era tijolo no forno, eram criações, era trabalho escravo, e construir muros, paredes, forjar tijolos, era um inferno na vida deles. Mas diante da dificuldade, preferem voltar para o inferno que continuar ali. E é isso que o diabo quer que nós pensemos. Que é melhor pedir divórcio, é melhor abandonar a família, que é melhor largar a fé, que é melhor deixar o ministério, a igreja e voltar para a escravidão. Meu irmão, isso não é o melhor para você. A mente deles foi institucionalizada pela escravidão. Não volte atrás. Deus libertou você para viver coisas novas. Faraó, depois que liberou o povo, se arrependeu e voltou a persegui-lo. Assim o diabo faz. O diabo não quer que você tenha uma vida livre. O diabo quer que você fique indo à igreja domingo, mas escravo das mesmas coisas. Domingo de manhã levanto a mão, mas domingo à tarde vou para a pornografia, eu vou para vícios, vou para jogos, vou para várias coisas. É isso que o diabo quer. Mas não foi para isso que Deus libertou você do inferno. Deus nos resgatou para vivermos uma vida nova. E quando é nova, não é remendada, é nova. Roupa nova é roupa nova. Vida nova é vida nova. Diga sempre para o seu irmão: Deus libertou você para você viver uma vida nova. Porque, meus irmãos, meu pai já dizia a verdade: pecado é muito bom, se não fosse bom ninguém praticava. Anote isso. Maus hábitos e pecado é como uma cama confortável. É fácil e gostoso de deitar, mas difícil de sair, de levantar. Quando a cama é confortável, você quer ficar, você não quer sair. Assim são os maus hábitos. Quando voltamos aos maus hábitos, começamos a encontrar conforto. Começamos a nos sentir bem. Começamos a ter a nossa carne bem alimentada. E falamos: como é bom isso aqui, como é bom, como estou bem vivendo essas coisas aqui que são contrárias à palavra de Deus. E deitamos na cama dos maus hábitos, dos pecados passados e já perdoados. E com isso, encontramos grande dificuldade para levantar. Mas pastor, mas e a luta? O povo estava disposto a voltar para a escravidão do que lutar. Anote isso: a luta que te aproxima de Deus é melhor do que o conforto que te afasta dele. Essa luta que você enfrenta, se é o caminho de Deus, essa luta, como eu disse, nosso caminho ele é curto, fácil e rápido. O caminho de Deus pressupõe crescimento, amadurecimento, desenvolvimento. E Deus está proporcionando para você este acampamento. Faraó vem, o impossível está à frente, você não sabe como fazer, para onde ir, mas esta luta é para te aproximar de Deus. Faz parte do plano de Deus. Ele disse: olha, eu planejei isso. Deixa Faraó vir, eu tenho um plano. Dias atrás, a minha casa, meus irmãos, é quase a casa dos bichos. Plantas, eu olhei lá, tinha umas plantas com negócio assim de fios por fora. Eu falei: aranha fez isso, não sei o que é isso, pendurado. Aí a Adriana falou assim: amor, isso é um casulo. Eu falei: casulo? É as plantas assim secas com um monte de fio assim em volta. Eu olhei e vi a minhoquinha lá dentro, a lagarta. Foi um casulo. Aí comecei a proteger, botei cerca, placa, não chegue perto. Falei: pô, nunca vi. Alguém já viu lagarta virar borboleta? Alguém já viu lagarta virar borboleta? Já? Levantou a mão? Sério mesmo? Que isso, gente? Já viu, Marcão? Sério? Eu nunca vi, gente.
Eu morei em apartamento. Aí tá lá um negócio pendurado, lá um casulo, esse também que é assim, gente, tamanho grande. Aí eu tô olhando, protegendo, aí vi um dia lagarto descendo assim, movendo o casulo. Eu falei, pô, cara, que legal, vou proteger, eu quero ver esse negócio voar. Passou-se uma semana, cadê? Achamos da planta lá embaixo no chão. No dia seguinte sumiu, estava onde? Estava agarrado na bola de vôlei de Manuela, não foi, Manu? Agarrado na bola de vôlei de Manuela, o casulo. Eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu fazia? Eu pegava assim, botava lá. Ela saía. Eu era tipo assim, o Deus dela, né? Você vai fazer esse caminho, você vai fazer isso. Infelizmente, o casulo sumiu. Teria sido a gambá? Não sabemos. Mas por que me lembrei disso? Pesquisei, diz a ciência, que a lagarta, depois de um tempo naquele casulo, ela começa a crescer e ficar apertado. E ela começa a lutar com aquele casulo para conseguir romper. E essa luta faz com que ela gere músculos que formam a asa. E se ela não lutar contra esse crescimento e o casulo, músculos não serão criados para fortalecer uma asa para voar. Então ela não conseguirá ter forças para voar. Quem já entendeu onde eu quero chegar? As lutas que Deus nos permite passar, porque também Ele ordena nossas lutas, é para nos fazer, enquanto nós lutamos, nós criarmos músculos espirituais, emocionais, humanos, para que então tenhamos força para alcançar os voos que Ele tem para nós. Sem luta, meus irmãos, nós não teremos forças necessárias para andar na plenitude do que Deus nos chamou para viver. Sem lutas, não seremos fortes. Então, se você hoje que vive uma luta no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nas suas emoções, você está com esse povo acampado, Faraó vem lá, o mar vermelho está aqui, pastor, não sei como fazer, não sei para onde ir, estou a ponto de voltar para o Egito. Escute-me aqui, esse caminho é de Deus, essa luta é necessária para nós. Enquanto queremos coisas fáceis e rápidas, Deus quer crescimento, amadurecimento, comunhão, presença, e tudo isso é necessário para que nós alcancemos o que Deus tem para nós. Faraó vem com cavalos e cavaleiros. Israel não tinha armas, não tinha guerreiros, muito menos um bom plano. Mas eles tinham uma coisa: o Senhor dos Exércitos. E se Deus é a única coisa que você tem, Ele é a única coisa que você precisa. Pastor, não tenho bons advogados, não tenho boas emoções, não tenho bons planos, não tenho bons projetos, não sei o que fazer da minha vida. Tem Deus. Deus está nisso. É tudo o que você precisa. E às vezes, até que Deus seja tudo o que precisamos, até que Deus seja tudo o que nós temos, nós não vamos entender que é tudo o que precisamos. Mas Deus permita que tudo ao nosso redor fuja, saia e fiquemos sozinhos, como um beco sem saída, para que então entendamos que Deus é tudo o que precisamos. E esses becos que vivemos na vida, para nós é um beco sem saída, para Deus é uma providência divina. O mar vermelho não era o túmulo, mas era o testemunho onde Deus faria coisas impossíveis. Porque a escola de Deus não é igual a escola dos homens. A escola dos homens é o seguinte: você aprende uma lição, então alguém te entrega um teste, sim ou não? A vida não é assim. A vida é o seguinte: você é testado para que então por meio do teste você aprenda uma lição. Quando você luta, quando você guerreia, quando você é testado em seu caráter, em suas emoções, em sua santidade, em sua obediência, no final não é para matar você, é para Deus te ensinar uma lição. E a lição de hoje para você é: calma, eu tenho um plano. Esse mar não vai te matar. Será testemunho de que eu sou o Deus dos impossíveis. Ele ordena os seus passos, ordena as suas pausas. Ele permite as suas guerras e lutas. E por último, Deus é o autor da nossa história. Você não é o autor da sua história. Eu não sou o autor da minha história. E permita-me, talvez te entristecer, te constranger,
te contradizer, não, você não é o Moisés nessa história aqui. É muito comum você dizer assim, né? Você vê assim, não, você é o Davi de Deus. Não, não, você não é o Davi de Deus. Nós não somos Davi. Nós não somos Moisés. Essa história aqui nós não somos Moisés. Nós somos o povo de Israel com medo acampado. Na história de Davi e Golias, nós não somos Davi. Porque a história diz que Davi representa, simboliza alguém chamado Jesus. Moisés simboliza quem? Jesus. José simboliza quem? Jesus. Jacó, Jesus. Porque é tudo sobre Jesus. Na história de Davi, nós não somos Davi. Sabe quem nós somos? O povo de Deus no muro com medo de Golias. Esse é quem você é, quem eu sou. Nós, assim como o povo de Deus precisou de um Davi para os libertar de Golias, assim como o povo de Deus precisou de um Moisés para libertar do faraó, nós precisamos de um Moisés. Nós precisamos de um Davi. Alguém que está escrevendo a nossa história, alguém que há de nos resgatar. Olha o texto bíblico, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. O povo ali reclamando. Ah, vamos morrer, vamos morrer. E com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. E assim, o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Olha esse texto aqui, que não tira aquela ideia, né? De que Moisés tocou no mar, pum, o mar se abriu. Não, não. A noite inteira, o vento, a ciência explica, o vento foi soprando e o mar foi se abrindo, transformando o fundo do mar em terra seca. 22. E o povo de Israel atravessou o meio do mar, caminhando em terra seca com uma parede de água de cada lado. Este é o milagre que eu os anunciei na minha introdução. Esse é o maior milagre do Antigo Testamento, a travessia do Mar Vermelho. E esse maior milagre do Antigo Testamento, ele é a sombra do maior milagre do Novo Testamento. Moisés faz pelo povo aquilo que Jesus fez na cruz por nós, melhor e maior. O povo atravessa. Olha o verso 26 e 27. Então o Senhor disse a Moisés: agora Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta a seu lugar e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Assim, ao amanhecer, Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram fortemente ao seu lugar. Quando os egípcios tentaram escapar, foram de encontro às águas e o Senhor os arrastou para dentro do mar. Quem pode dizer amém? Deus tem um plano. O que aprendemos aqui são duas coisas. Primeiro delas, Deus abre caminho onde não existe. Pastor, no meu casamento, na minha família, na minha mente, nas minhas emoções, na minha saúde. Me sinto em um ponto da vida, pastor, como aquele ponto 4 da tela. Me sinto um ponto, pastor, como os israelitas sentados, acampados, vendo um mar impossível de ser rompido e Faraó vindo. Deus abre caminhos onde não existe. Pastor, não vejo uma saída. Não sei o que fazer. Não sei a quem ir. Não tenho ideia. Deus abre caminhos onde não existem. Nesse ponto da sua vida, apenas confie. Apenas creia que os impossíveis que Deus conduziu você a se deparar são os impossíveis que revelarão a você e ao mundo o Deus que você serve. Deus que abre caminhos onde não existe. Segunda coisa que aprendemos aqui é que quando Deus salva, Ele salva completamente. Deus não faz meias coisas. Moisés, estenda a mão ao mar e o mar vai se abrir e vocês vão passar de pés enxutos. Passamos, mas rompemos o bloqueio, mas Faraó continua vindo. O Senhor nos salvou e talvez ganhemos uma semana de bônus aí, mas logo, logo vamos alcançar. Dia seguinte, Moisés, estenda a mão ao mar mais uma vez, Moisés. E o mar vai se fechar. E todos os seus inimigos,
toda possibilidade de retorno para a escravidão, toda possibilidade de ser alcançado, de ser morto e destruído, eu vou terminar. Porque quando eu salvo completamente. Eu não só vou te dar, diz o Senhor para alguém nessa manhã, não vou te dar apenas um casamento um pouco melhor, não vou melhorar o seu casamento por um mês, não vou salvar a sua família por 3 meses, não. Quando eu salvo por completo, eu transformo tudo, eu faço o caminho onde não existe, e os meus planos, a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Quem recebe, levante as mãos e aplauda o Senhor nesta manhã, se você puder. Não temos mais Moisés. Moisés fez o que fez, guiou o povo. Só que Deus fez melhor do que dar Moisés ao povo de Israel. Deus já nos deu o seu filho Jesus, que é o melhor Moisés, que é o melhor José, que é o melhor Abraão, que é o melhor Jacó. Jesus, o filho de Deus. Moisés tinha um cajado em suas mãos, Moisés tinha uma madeira em suas mãos. Jesus tinha a madeira em suas costas, para nos salvar e resgatar. Moisés mostrou o caminho ao povo. Jesus se fez o caminho do seu povo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse Deus que guiou o povo em passos dificultosos, com lutas, dificuldades, é o mesmo Deus que está conduzindo os seus passos. E não importa onde você esteja nesta manhã, apenas confie. O que Deus fez por Moisés aos israelitas, Ele faz ainda melhor por você e por mim, por meio de Jesus. Mas pastor, não somos perseguidos mais por faraós, por carros, não há mais mar vermelho, deserto. Não, verdade. Mas alguns nessa manhã estão lutando contra outras coisas. Não lutam contra o faraó, uma pessoa, mas lutam contra os seus faraós. Lutam contra o medo, lutam contra a depressão, lutam contra os vícios, lutam contra a escravidão sexual, emocional, lutam contra algumas coisas que têm te perseguido, está ao ponto de te alcançar e levar você de volta para a escravidão onde Deus tirou. Medo do que está acontecendo, dúvidas sobre quem é Deus. Eu terminar esta manhã dizendo 3 coisas. O inimigo está usando essas coisas para manter você preso. Não se deixe mais ser encarcerado, aprisionado por coisas do passado. O inimigo quer manter você preso a hábitos, a pensamentos, a vícios, a eventos. Jesus já morreu para nos libertar. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus enviou Jesus para nos tirar do Egito, deste mundo. Não se deixe voltar para onde Deus já te tirou. Mas pastor, onde me encontro agora, eu não vejo uma outra solução a não ser retroceder. Eu não vejo outra solução a não ser retroceder no casamento, pedir divórcio. Retroceder na família, me separar dessas pessoas. Retroceder com as minhas emoções e voltar aos remédios. Não vejo outra solução a não ser voltar aos vícios que me faziam sentir um pouco melhor, a cama confortável que eu deitava. Eu não vejo outra solução, pastor, a não ser deixar a comunhão dos irmãos, deixar a igreja e voltar, porque está muito difícil esse caminho que Deus me fez andar. O caminho de Deus não é o mais fácil, mas Ele é o melhor. E quando faltar a fé, a confiança, sempre se lembra: Deus tem um plano. E os planos de Deus são melhores do que os nossos. E se aprouver a Deus fazer com que você siga uma linha pontilhada, muito diferente, Deus tem um plano com isso. No final, o nome dele vai ser glorificado e a sua vida vai ser preservada. Isso não vai te matar, mas será testemunho para a glória de Jesus Cristo. E a minha oração é orar com você. Talvez se encontra como esses israelitas bloqueados, parados em frente ao mar vermelho, e Faraó vem atrás. Pastor, eu não estou sem saída.
não sei o que fazer. Pastor, o medo, a dúvida tomou conta do meu coração. Pastor, meu mar vermelho hoje é meu casamento, é minha saúde, são minhas emoções, é minha família. Hoje creia que esta luta tornará você mais forte. E os impossíveis é para mostrar a você e a todo o seu redor que você serve um Deus dos impossíveis.